Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça num campo que na verdade está na base de quase todo o conhecimento humano, a filosofia. Mas vamos esquecer aquela imagem de livros empoeirados e debates super complicados. No fundo, a filosofia é uma coisa que toda a gente faz. É a arte de fazer grandes perguntas. Já alguma vez pararam para pensar nisto? Mas a sério, a realidade que nos rodeia, será que é mesmo real? Como é que podemos ter a certeza de que isto tudo não é, sei lá, um sonho muito convincente? Bem, estas não são perguntas de quem está só a divagar. São exatamente as mesmas questões que deram o pontapé de saída para a grande aventura da filosofia há milhares de anos. E esta frase, dita por Sócrates há mais de 2000 anos, resume tudo. É um convite, um desafio até, para a gente questionar aquilo em que acredita sem pensar, para examinar as nossas próprias ideias e, no fim de contas, para tentar perceber o que é que isto de viver realmente significa. Então, vamos começar por aí, por essa ideia de Sócrates. O método dele, de nunca parar de perguntar, de ir sempre mais fundo, não só o tornou famoso, como também lançou as bases para toda a forma como o pensamento filosófico se desenvolveu no Ocidente. Ok, então, o que é filosofia na prática? É basicamente o processo de desafiar o senso comum, de não aceitar as coisas só porque sim. Em vez de olharmos para o mundo e aceitarmos o que nos dizem, a filosofia empurra-nos a perguntar porquê. E o mais curioso é que o objetivo nem sempre é encontrar uma resposta final, mas sim aprofundar a nossa compreensão através das próprias perguntas. E claro, assim que começamos a questionar o mundo lá fora, é inevitável que nos viremos para dentro. E aí questionamos a ferramenta que estamos a usar, a nossa própria mente, o nosso conhecimento. Isto leva-nos direitinhos a um dos ramos centrais da filosofia, a epistemologia, que é basicamente a teoria do conhecimento. E aqui temos um grande debate. De um lado, os racionalistas. Eles dizem que a verdade pode ser alcançada só com o poder da nossa razão, que já nascemos com essa capacidade. Do outro lado, os empiristas. Eles defendem que não, que todo o conhecimento vem da experiência, daquilo que os nossos 5 sentidos captam do mundo. René Descartes, que era um racionalista dos 7 costados, levou esta busca pela certeza a um extremo incrível. Para construir uma base de conhecimento que fosse impossível de abalar, ele adotou um método radical. Duvidar de absolutamente tudo. Dos sentidos, das memórias, até da existência do mundo à sua volta. Uma verdadeira limpeza geral. Depois de deitar fora todas as suas crenças antigas, Descartes encontrou uma verdade da qual não conseguia duvidar. O próprio ato de duvidar provava que ele, enquanto ser pensante, existia. Quer dizer, se ele estava a pensar, tinha de existir para o fazer? Penso, logo existo, tornou-se a sua pedra fundamental, o ponto de partida para tentar reconstruir todo o conhecimento. Mas, em completa oposição a Descartes, o empirista John Locke trouxe uma metáfora muito poderosa. Ele dizia que a mente, quando nascemos, é uma tábua rasa, uma folha em branco. Para Locke, não há ideias inatas. É a experiência, ao longo da vida, que vai escrevendo nessa folha tudo aquilo que aprendemos e sabemos. Esta tensão entre a mente e a experiência leva-nos a uma pergunta ainda maior. Se o nosso conhecimento do mundo é moldado pela nossa mente, então o que é o mundo em si, independentemente de nós? Com esta questão, entramos no território da metafísica, o estudo da natureza da realidade. E aqui, mais um confronto de gigantes, desta vez entre Platão e o seu aluno Aristóteles. Para Platão, a verdadeira realidade não estava neste nosso mundo material, que está sempre a mudar, mas sim num plano superior, um mundo de ideias perfeitas e eternas. Já Aristóteles, pelo contrário, trouxe a filosofia de volta à Terra, argumentando que a realidade está aqui mesmo, no mundo físico que podemos observar. A teoria das formas de Platão pode parecer complicada, mas pensem nisto. Cada cão que vemos é apenas uma sombra, uma cópia imperfeita da forma ideal e perfeita de cão. Essa ideia abstrata de cão é que é a verdadeira realidade. O mundo que vemos com os nossos olhos é, para Platão, apenas um reflexo pálido desse mundo muito mais real das ideias. Mas Aristóteles, que era um cientista, um biólogo, rejeitava completamente esta ideia. Para ele, a verdade não estava num plano distante. Estava aqui mesmo, nos detalhes do mundo natural. Ele acreditava que ao observar com atenção as plantas, os animais, o céu, podíamos usar a nossa razão para descobrir as regras que governam a realidade. Muito bem. Depois de explorarmos como conhecemos e o que é a realidade, a filosofia vira-se para a sua aplicação mais direta. Com base no que sabemos sobre o mundo e sobre nós, surge a pergunta mais prática de todas. Como é que devemos viver? E é aqui que entram a ética e a filosofia política. Esta frase fortíssima de Rousseau aponta para um paradoxo central da vida em sociedade.
Se nascemos com uma liberdade natural, por que é que a nossa vida parece cheia de regras, leis, restrições? Por que é que aceitamos viver com estas correntes? A resposta, para pensadores como Rousseau, está na ideia de um contrato social. É como se todos nós fizéssemos um acordo implícito. Abdicamos de uma parte da nossa liberdade total e natural em troca dos benefícios de viver em comunidade, segurança, ordem, proteção dos nossos direitos. É uma ideia que se tornou um pilar da política moderna. É fundamental perceber que a filosofia não é um conjunto de problemas antigos que já foram resolvidos e arrumados numa prateleira. Pelo contrário, é um diálogo que continua, uma conversa que atravessa séculos, com cada pensador a construir sobre as ideias ou a desafiar as ideias dos que vieram antes. O verdadeiro objetivo desta viagem filosófica não é chegar a um destino final de certeza absoluta. É mais sobre desenvolver as ferramentas para a viagem, pensar com clareza, saber analisar criticamente uma ideia e ter uma compreensão mais profunda do nosso lugar no mundo. O valor está no próprio ato de questionar. O filósofo Hegel tinha uma forma muito interessante de ver isto. Para ele, a verdade não é algo estático, como uma fotografia. É mais como um filme. O todo que se vai revelando e desenvolvendo ao longo da história. Cada sistema filosófico, cada época, vai acrescentando uma peça a este puzzle gigante que está sempre em movimento. E assim, o testemunho desta longa conversa passa para nós. A filosofia não está fechada em livros antigos. Ela está viva nas perguntas que nos atrevemos a fazer todos os dias. Ao questionar, não estamos apenas a aprender sobre filosofia, estamos a participar nela. A questão, portanto, não é se vamos ou não filosofar, mas sim, qual é a primeira pergunta que vamos fazer?